Bom, nós vamos conhecer agora uma ferramenta que ajuda os surdos a navegar pela internet. Ela foi desenvolvida pelo Stefan José Oliveira Martins, na Escola Politécnica da USP, e pode ajudá-lo na educação de alunos especiais. Essa pesquisa do Stefan foi orientada pela professora Lúcia Vilela Leite Figueiras, também lá da Poli, e que já recebeu prêmios, né? A pesquisa de você já recebeu prêmios, né? Então eu queria primeiro entender por que você resolveu fazer uma pesquisa com esse tipo de ferramenta para surdos. O que te levou a pensar numa solução para eles navegarem na internet? Nós fizemos uma pesquisa anterior, que nós fomos a campo e conheci as necessidades que o surdo tinha e as dificuldades que ele tinha de interação. A gente percebeu que não era só a interação que ele tinha dificuldade, e sim também da língua, né? Porque ele não entendia a língua portuguesa. Então, quer dizer, ele não dá para se virar na internet, porque pensando assim, né, o surdo, ele enxerga, dá para ler na internet, mas não é bem assim. Não é bem assim, isso é um mito, né, que a gente tem. Então, que achar que só porque ele vê, ele consegue entender o que está escrito, né? É como se fosse um analfabeto. Ele consegue ver o que está escrito, mas ele não entende, ele não compreende aquilo. E não aprendeu o português. Porque não aprendeu o português, justamente. Tá. Mas por que surdo? O que te levou? Você conhece gente que tem essa dificuldade? O que levou você a pesquisar isso? Ou era uma coisa que foi proposta ali? Não foi proposta. Justamente, nessa pesquisa anterior, nós conheci a necessidade do surdo, eu entendi o que estava acontecendo de problema com eles. Eu falei, não, eu quero trabalhar alguma coisa para essa comunidade. Por quê? Não tem nada desenvolvido que seja realmente bom e que eles usem e falem, eu adoro usar essa ferramenta. Como tem, por exemplo, para cegos. Sei. Então, tem muitas ferramentas envolvidas para cegos há muito tempo e para surdos é um pouco mais difícil tratar, né? Não é tão trivial. E quando ele chegou com você, ele chegou para você já com a ideia dos surdos, e o que você achou dessa Nós participamos juntos dessa pesquisa anterior. Nós tínhamos feito pesquisas na área de governo eletrônico com uma população digitalmente excluída. Então, essa pesquisa anterior, ela tinha procurado entender as necessidades tanto das pessoas com deficiência visual, com pessoas surdas, mas também analfabetos, idosos. Era uma população ampla de excluídos digitais. E essa pesquisa anterior é que motivou o Stefan. Dentro desse conjunto de pessoas, o que ele percebeu é que exatamente os surdos eram os que tinham o menor número de tecnologias disponíveis. Tem mais coisa para cegos e outras deficiências? Tem. Inclusive, uma parte interessante da pesquisa do Stefan foi feita em cima da própria legislação. E nós observamos que a legislação de acessibilidade, ela é bastante explícita em relação à acessibilidade para a deficiência visual. E no caso dos surdos, existem só alguns artigos que dizem que deve haver janela de libras em algumas situações. Mas isso não está cobrindo explicitamente a internet. Entendi. Então quer dizer, eles têm uma dificuldade grande. Exatamente. E foi isso que ele percebeu e gostou de ir um pouco mais fundo. Vocês fizeram essa pesquisa lá no Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, é isso, lá na Poli. Você colocou aqui no meu computador, eu vou tentar aqui mostrar para as pessoas, vamos puxar uma câmera aqui, para ver como é que funciona isso que você bolou. Que na verdade explica pra gente aqui, é uma barra, é isso? É uma barra que vai no navegador? Isso, essa barra a gente chama de plugin, né? Vou tentar mostrar aqui, essa barra aqui, onde é que está o meu... tá aqui. É uma barra azul. Barra azul aqui, que fica aqui em cima do navegador, na parte superior, que ela diz aqui, palavra, dicionário, imagem, libras, aí você pode ver um vídeo, anexar um vídeo, ou mesmo aqui pro lado direito, aqui, comprar um vídeo. Aí, isso. Comprar um vídeo, quer dizer, você dá até a possibilidade de comprar um vídeo. Então explica pra gente como é que funciona essa barra aqui, Stefan. Essa barra, por exemplo, o surdo ele pode estar com dúvida de alguma palavra, que ele não sabe muito bem o significado em português. Ele seleciona essa palavra e clica, por exemplo, em dicionário. Se ele clicar em dicionário, vai aparecer o significado da palavra em português. Mas muitas vezes ele não entende também o significado. Então nós acoplamos também uma galeria de imagens. Então ele vai ver imagens referentes àquela palavra que ele buscou, né? E isso pode facilitar o entendimento dele. Você tem alguma coisa que se eu clicar aqui aparece girafa, vamos ficar por aqui. Aqui aparece a palavra girafa e tem uma explicação do que é girafa em português e tem fotos, tá aqui, isso na tela, ó. Então, olha lá, girafa, né, a palavra, a explicação em português e embaixo fotos.
Você pensa também em colocar um avatarzinho explicando isso em Libras? Ele também tem um avatar. Tem um avatar. Se eu clicar aqui em Libras, vai aparecer o avatar ou ainda não? Sim, vai apareceu o avatar. E o avatar fala a palavra Isso, em ele Libras. sinaliza a palavra em Libras. Ele também tem um controle que ele pode diminuir a velocidade do avatar ou deixar mais rápido, caso ele entenda bem. Sei. Né? Ou ainda ele pode também mudar o avatar, colocar um avatar feminino, por exemplo. Isso também seria possível. Entendi. Agora, veja bem, eu tenho aqui savana africana. Se eu clicar todo esse texto, ele aparece um avatar lendo isso para mim em Libras, não? Então, essa não foi a finalidade pensada, justamente. Tá, entendi. Ele teria que ter um vídeo associado a isso. Então, uma pessoa, por exemplo, que entendesse o que está acontecendo, o que está sendo dito nesse texto, né, ela interpretaria na língua de sinais e gravaria um vídeo. E esse vídeo depois estaria na página. Você pode anexar o vídeo aqui. Isso, então, exatamente. quer dizer, o teu programa permite que alguém... Quer dizer, uma ferramenta que tem que ser colaborativa. Você tem colaborativa. Uma espécie de uma Wikipedia, é isso? Exatamente. A ferramenta do Stefan, o objetivo dela é de fazer uma integração de várias informações que já estão disponíveis na internet. Sim. Então, o dicionário não é um dicionário que o Stefan tenha desenvolvido. O avatar que é usado não é um avatar que o Stefan tenha desenvolvido. Sim. O que ele desenvolveu foi a agregação disso numa única ferramenta. Então, por exemplo, as fotos sobre a girafa ou sobre a savana africana, elas podem estar já disponíveis num repositório qualquer de imagens. Tá. Agora, as coisas mais complexas, a gente esbarra no problema sério da tradução do português ou de qualquer outra língua para as línguas de sinais. Porque essa tradução, ela não é simples. A língua de sinais tem uma gramática específica, ela tem um léxico específico também. Então, não é possível se fazer uma tradução palavra a palavra. Assim, uma coisa automática? Não funciona bem. O surdo acaba não conseguindo compreender o significado da mesma forma. Então, qual foi a nossa sugestão? Ao invés de haver um tradutor automático, nós faríamos uma ferramenta colaborativa na qual as pessoas interessadas fariam a leitura daquele texto para um vídeo, portanto, sinalizando com a perfeição da tradução humana, né, da linguagem, e aí, então, o surdo teria acesso a esse vídeo. E dentro do modelo de negócio que o Stefan imaginou, ele imagina também que pode ser disponível um serviço no qual as pessoas podem, então, fazer a leitura das páginas que elas selecionam. Ao vivo? Ao vivo. Isso seria um serviço assinado dentro da proposta dele. Cabe tudo aqui, cabe nessa tua barra aqui que você colocar, por isso que está aqui comprar vídeo, é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, ele não compra um vídeo, ele compra uma tradução. Ele compra a tradução desse conteúdo para vídeo em língua de sinais. Mas aí precisaria ter um serviço, um sistema. A ideia é que houvesse um serviço. E como é que isso pode ser? A ideia é acoplar isso a algum sistema tipo Wikipedia? Ou não? Eu posso ter essa barra no meu navegador. Vamos supor, eu tenho uma deficiência auditiva e quero ter essa barra no meu navegador. Como é que eu faço? Essa barra você pode ter no seu navegador, não depende de ser específico a um site. Né? Tá. Então ele vai tornar acessível todas as páginas da web. Né? Desde que as pessoas colocam conteúdo. Por exemplo, um vídeo. Entendi. E traduz esse conteúdo em língua de sinais. Não, então o ideal é que haja um site na web para uma coisa tipo Wikipedia. Uma coisa colaborativa. Na verdade, assim, não é necessário, porque você tem a barra no seu navegador. Você vai procurar, por exemplo, a gente imagina muita aplicação nessa área de governo eletrônico, né? Onde, às vezes, os textos são muito complicados para as pessoas compreenderem. Então, nós imaginamos que você acessa uma página que tem uma descrição, alguma outra pessoa já esteve naquela página, a ferramenta, o plugin detecta que aquela página já tem um vídeo associado. Então, no nosso sistema, o que ele é capaz de fazer é esse casamento dos vídeos com as imagens, né? Então, quando a pessoa acessa aquela página e o vídeo existe, a ferramenta sinaliza isso, então ela pode ouvir o vídeo, aliás, ela pode ver o vídeo, né? Sem precisar ler. Então tem aqui um outro exemplo, vamos mostrar aqui, que é um almanaque culinário, né? Você pegou aqui o exemplo do almanaque culinário, e aí se eu clicar aqui em Libras, tem alguém que vem aqui e dá a receita, é isso?
E imagem... Não, imagem não. É vídeos e livros. É vídeos. Vídeo. Ah, exatamente. Aí tem um vídeo aqui que a pessoa vem e dá a receita, é isso? Isso, se a pessoa, alguém fez esse conteúdo. Claro, entendi. Acho que ficou claro isso aí. Alguém tem que fazer o conteúdo. Você só está com essa sua ferramenta, ela junta essas coisas todas com uma facilidade, vamos dizer assim, para a navegação na internet. E o interessante ainda na questão do vídeo é que na língua de sinais a gente tem sotaques, né? Como qualquer língua. Então, em cima do vídeo tem o nome da pessoa que fez esse vídeo e é o local de onde que ela é. Então, por exemplo, ela consegue saber se esse sinal é da cidade dela ou de uma outra cidade vizinha. Isso é bem interessante, porque até pode ele falar, esse sinal não significava isso aqui, mas em outro local significa. E isso ele pode entender e até compreender novos sinais. Tá, e você vai transformar isso num negócio? Como é que é essa tua pesquisa? Qual é o caminho dela agora? O caminho é desenvolver agora, né? Mais, né? Mais, justamente, a questão de código e testar, né? Mas a ideia não é transformar isso num negócio e sim disponibilizar isso gratuito para as pessoas, né? Tá, mas você vai precisar, para desenvolver, você vai ter um custo aí ou não? Isso pode se diluir na universidade? Não dá não, né, professor? Eu acredito que isso tem que se transformar num projeto de pesquisa um pouco mais amplo. É uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de mestrado sempre tem um contexto mais limitado, mas é uma pesquisa que me parece dar muitos frutos. Então, eu acredito que a partir desse momento em que o protótipo foi desenvolvido e testado, a gente possa ampliar esse protótipo, criando funcionalidades, uma de cada vez, e já disponibilizando para a comunidade. Bom, foi uma pesquisa de mestrado. Você pretende continuar no tema? Vai continuar pesquisando? Vai fazer o doutoramento aqui também com isso ou não? Pretendo. Você segue na pesquisa com esse tipo de trabalho, é isso? Sim. Porque é um trabalho muito rico, que tem ainda poucas coisas desenvolvidas. Eu acho que vale um investimento para a comunidade, né, de surdos. Que não tem uma assistência tão grande, eles são muito fechados. E você já conseguir entrar é muito difícil. Eu consegui entrar junto com uma intérprete que me ajudou e acompanha todo o meu trabalho. Então isso eu acho que tem que ser o meu trabalho de mestrado, o meu doutorado, desculpa. Vai continuar então? Vou continuar. Então, boa sorte. Quando você bom, vamos dizer aqui, essa ferramenta chama Klaus, né? Por que você deu esse nome, Klaus? Eu dei esse nome Klaus, né? Porque nós pensamos que era na verdade uma brincadeira até com o JAWS, que é um leitor de tela justamente para os cegos, que também ajuda, né, na leitura e entendimento do cego. E nós demos esse nome que a sonoridade ia ser parecida, né? E o nome quer dizer o quê? Tem um significado ou não? Da Klaus, sim. É ferramenta colaborativa de leitura e ajuda na web para surdos. Tá, em inglês, né? Colaborativo, Em português. Em português? Em inglês, claw significa garras, né? Garras. E a gente viu que era de você agarrar a informação. Um acrônimo também em inglês, não? Não, em inglês não. Muito bem, então quer dizer, precisa terminar de desenvolver para poder ser usável, é isso? Você acha que isso demora muito? Eu acho que o tempo não demora tanto para desenvolver, né? Mas necessita realmente de um apoio de pesquisa para fazer isso. Tá certo. Então, boa sorte na sua pesquisa. E quando estiver ela prontinha, volta aqui para a gente ver melhor como é que funciona. Tá bom? Obrigado. Parabéns, então, pelo trabalho. Parabéns também, professora. Obrigada, Até a próxima. Até uma próxima. Obrigada.